Iniciamos este conjunto de mensagens em torno do livro de Tiago. Fé com ou sem obras. Esta é a nossa proposta para esse ABN 5. O livro de Tiago é um livro que se encontra no Novo Testamento da Bíblia e merece a nossa atenção porque é um livro desafiante. É tão desafiante que nós podemos refletir no seu conteúdo. Se não é, vejam, por exemplo, o que nós lemos no capítulo 4, no versículo 8 do livro de Tiago. Lavem as mãos. Estamos numa época sensível. Esta pandemia veio mudar muitos dos nossos hábitos. E lavem as mãos. Já estava escrito há pelo menos 2000 anos. É tão desafiante que também diz: limpem os corações. Ambos fazem falta. E o livro de Tiago começa por ser desafiante, porque não apela apenas para a parte exterior da vida, mas apela também para o interior, a sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E não só, ele é desafiante porque diz: lavem as mãos, pecadores. Um termo um pouco forte, eu entendo que é forte, mas está na Bíblia, está no livro de Tiago. Por isso ele também nos desafia, obriga-nos a pensar. Mais um desafio: limpem os corações, hipócritas. Não é fácil ouvir estas palavras, mas todos nós sabemos o que é viver no mundo real. Esta é uma imagem que o Bible Project colocou como parte da exposição de Tiago. Vejam quão ofensivo é uma só pessoa, por um lado, elogia, louva e fala bem, mas a mesma pessoa, com a mesma língua, prefere amaldiçoar e ofender o seu amigo. E Tiago é tão desafiante que nos faz questionar sobre estas e muitas outras coisas. Quem foi Tiago no Novo Testamento? Esta é uma pergunta importante para nós podermos contextualizar o ensino de Tiago. Tiago também é chamado como Jacobos. Na língua inglesa é James. Mas para nós, quem é Tiago? Tiago, nós lemos isto no primeiro versículo deste livro de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos por partes para entender quem foi Tiago. Tiago, servo, é um termo típico, religioso sem dúvida, que revela a sua atitude de vida. Servo significa estar ao serviço de, está às ordens de. Na língua original é uma palavra doulos, que tem a conotação de ser escravo de. Pode ser ofensivo, mas tem alguma ressonância bíblica. E diz também que ele é servo de Deus. De Deus significa seguir as pisadas, as orientações de Deus. Tiago intitula-se a si mesmo como servo de Deus. E mais ainda, Tiago, servo de Deus e do Senhor. Esta expressão Senhor não é o mesmo que chamar o Senhor António, o Senhor João. Senhor aqui tem um sentido de soberania, de domínio, de uma autoridade máxima. E esta expressão Senhor surge no livro de Tiago 16 vezes. Ele é servo do Senhor, que tem o nome de Senhor Jesus Cristo. Servo, Senhor de Jesus Cristo. Portanto, é meio-irmão de Jesus. Assim nós entendemos nas Sagradas Escrituras. É um pouco controverso nos nossos dias, mas não vamos entrar nesta controvérsia. Tiago fez parte da família de Jesus. E Tiago
não foi apóstolo. Talvez Tiago veio a compreender o seu irmão um pouco mais tarde na vida. Às vezes é difícil ganhar toda a fama, toda a reputação dentro de casa. Nem sempre valorizamos os que estão mais próximos de nós. Talvez este tenha sido o caso do Tiago, meio irmão de Jesus. Mas Tiago não foi apóstolo, mas foi líder. Líder de quê? Líder da igreja que deu início à fé cristã no mundo. Líder da igreja de Jerusalém. Esta cidade que continua, mesmo 2000 anos depois, a estar na agenda dos noticiários internacionais. Líder da igreja de Jerusalém. Tem peso, tem significado e faz sentido tu e eu podermos refletir nas palavras, na mensagem e nos desafios de Tiago. Ele vivenciou dias difíceis também. Há relatos na Bíblia que fala da fome, da pobreza e da perseguição na cidade de Jerusalém. Há também relatos na Bíblia de que esse Tiago viveu o Evangelho na sua plenitude. É interessante que, mesmo tendo chegado um pouco mais tarde, ele viveu o Evangelho de Jesus Cristo, do seu Senhor. E não foi um daqueles que viveu do Evangelho. E dizemos isso porquê? Porque ele foi mártir, pagou um altíssimo preço, porque acreditou no seu Senhor, a ponto de sacrificar até a sua própria vida. Queremos acreditar que o livro de Tiago faz falta. É um livro importante, é um livro desafiante, pela pessoa de Tiago em si também. Este livro também diz que ele escreveu a sua carta às 12 tribos na dispersão. Em parte podemos dizer que é um livro relevante em todos os tempos. É relevante para todos nós, mesmo nos dias atuais. Ele diz também e saúda a todos nós, mas de facto, nesta ABEN 5, é a ABEN que saúda Tiago também. Então, este é um convite para estudarmos a Bíblia juntos. Sabem que este livro de Tiago tem apenas 2 folhas. São 5 curtos capítulos. Lê-se com toda a facilidade, mas o seu conteúdo é muito, muito relevante também. Tiago faz-me lembrar o Evangelho de Marcos. Há 4 evangelhos no Novo Testamento. O Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. E faz-me lembrar o Evangelho de Marcos porque é o Evangelho de ação. Tem uma dinâmica. Está enfatizado o que se faz com o Evangelho. E é por isso que Tiago é uma forma de uma carta aberta para todos nós. Como eu disse, uma carta curta, mas uma carta aberta que nos desafia a pensar, a estudar e a refletir. Tiago é aquele autor que põe a mão na massa. Gosto disto porque a fé bíblica, a fé cristã, a fé teológica é uma fé dinâmica. Gosto de pensar assim, como eu disse, baseado também no Evangelho de Marcos. Tiago não acrescenta doutrinas, mas articula-as com elevada mestria. Sabem? Uma das coisas mais difíceis da vida é a articulação. É muito fácil entender uma só coisa. Quando começamos a incluir mais uma, nós temos que começar a articulá-las. E Tiago faz isto com uma mestria singular, que vamos demonstrar isto, não somente nesta mensagem, mas neste conjunto de mensagens da ABEN 5. Tiago fala da fé, e a fé é o nosso foco principal hoje. Surge no livro de Tiago 15 vezes nestes 5 capítulos. Fé, sem ou com obras,
permita-nos refletir em primeiro lugar somente na primeira parte, o desafio da fé. O que significa dizer, afinal, sem fé é impossível agradar a Deus? Lendo o Tiago, estudando e examinando o Tiago, nós vamos entender o que ele quis dizer sobre a fé, a sua importância, a sua relevância para os nossos dias. Fé é a palavra mais curta. Na língua de Camões, apenas 2 letras. É uma palavra curta, sim. Faz-me pensar, por exemplo, no sal. O sal é muito bom. Precisamos do sal na nossa alimentação. Pouco sal é insonso. Muito sal começa a fazer mal às nossas próprias vidas e ao nosso próprio organismo. Então é uma tensão. É algo positivo, mas pode tornar-se negativo. Pode ser útil, mas pode também ser inútil. A fé é uma palavra profunda. Pense, por exemplo, no sol. Se estivéssemos próximos do sol, um pouquinho, talvez morríamos todos queimados. Mas se o sol estivesse distante de nós, talvez morríamos congelados. Estão a ver a dinâmica da articulação? É este o desafio para quem estuda o livro de Tiago. Fé é uma palavra útil ou inútil? Participe connosco nessas reflexões e chegue às suas próprias conclusões. Nós faremos a nossa parte. Vamos tentar ser o mais justos possíveis na compreensão do que Tiago quis transmitir. Fé útil ou inútil? Talvez, por que não dizermos isso? Não chegou a vez de dizer que a fé é importante? Importante para toda a nação, para todos os povos, para todo o mundo? Talvez até temos que dizer, soletrando, a fé é importante. A fé, segundo Tiago, é um autêntico desafio e desafia-nos continuamente. Tiago causou muitas dificuldades, por exemplo, para o grande reformador alemão do século XVI, com a introdução do protestantismo no mundo. Correspondeu ao segundo grande cisma da cristandade. Tiago explica esta tensão entre a fé e as obras. E Martinho Lutero quase que rasgava o livro de Tiago da Bíblia, porque não conseguiu entender esta tensão que existe entre esses dois lados da fé bíblica. Levou quase 500 anos para que as duas partes se sentassem à mesa e criassem um memorando de entendimento. E vocês já podem imaginar 500 anos de desentendimentos. É um desafio compreender esta mensagem de Tiago, mas é muito importante. E digo mais, é muito relevante. E nós, como articulamos a fé religiosa? A religião entra e a religião ocupa uma parte importante da vida nacional e internacional também. Como articulamos a fé bíblica é o nosso grande desafio. Como a fé influi no social? Como a fé influi no dia a dia da nossa cultura? Como a fé influi na política económica? Como a fé influi nas crises, inclusive nas pandemias? É impossível viver sem fé. Na economia, por exemplo, tem de haver confiança entre as partes. E sem confiança, sem esse capital social, não há mercado, não há economia, não há iniciativa conjunta. E é muito, muito importante. E agora resta-nos perguntar, como Tiago coordena, correlaciona com as obras? O meu colega,
vai expandir precisamente nesta segunda dimensão. É um desafio, é apenas um início para as nossas reflexões. Outros colegas nossos vão participar nas novas exposições. Este é o nosso desafio que nós temos. Quão importante é ter as mãos na massa. Meus irmãos, assim termina o livro de Tiago, bem no capítulo 5, nos versículos finais 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. É um grande desafio para os nossos dias. Podemos emendar muitas coisas se atentarmos para o livro de Tiago. A fé por si só é um desafio. E as obras? Olá, estivemos a falar de fé, estivemos a falar do quão importante, isto é, e quão presente está no livro de Tiago, o nosso livro de estudo desta ABN 5, e quão inútil é a nossa religião, sem percebermos isto da fé e das obras. E o Fabiano esteve a falar de fé e da fé em obras, e eu venho-vos falar das obras em fé, ou sem fé. De facto, nós vivemos num mundo de fé. Temos fé para muita coisa. Temos que ter fé para andar no meio da rua, no passeio, e fé para que não se venha um carro espetar contra nós a qualquer momento. Mas vivemos num mundo de grandes obras também. Grandes obras físicas. Vemo-nos envolvidos em cidades cosmopolitas com prédios gigantes que foram sendo construídos para que nós pudéssemos habitar, para que pudesse habitar mais gente num sítio e ser mais produtivo para a sociedade. Mas estas obras grandes começaram há muitos anos atrás. No nosso caso, em Portugal, temos o exemplo do Palácio Nacional de Mafra, ou conhecido Convento de Mafra, uma grande obra física do século XVI, que iniciou a sua construção no século XVI, que tem talvez quase 4 hectares, ou seja, quase 40 mil metros quadrados. Uma obra grande, num tempo em que nem havia assim tantas condições. Mas quando vamos para mais perto de nós, podemos nos lembrar da nossa ponte Vasco da Gama. Tivemos durante tantos anos apenas uma ponte que unia uma cidade, a capital de um país, ao outro lado, à margem sul. E de repente tinha que se construir outra, só que o problema era que o caudal ia abrindo e abrindo e abrindo, e como é que vamos fazer? Tem que ser muito maior. Uma ponte com mais de 12 km. Ainda me lembro da altura da inauguração, na altura da inauguração e da primeira vez que a atravessei no carro com o meu pai, e pensar, mas como é que é possível tanto betão em cima d'água? Vivemos mesmo num mundo de grandes obras físicas que nos proporcionam grandes coisas, mas também de grandes obras sociais. E lembramos, por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, uma instituição que começa no século XV, ainda no tempo dos descobrimentos em Portugal, a fazer alguma caridade para com muita gente, e de repente distancia-se de uma forma que hoje chegamos e é uma instituição gigante, que dá fruto e ajuda milhares, dezenas de milhares de pessoas e emprega outras milhares, sustentada através do baluarte também dos jogos sociais, uma instituição, de grandes obras sociais, mas pode ser mais curta, pode ser mais perto, e podemos nos lembrar da APAV, que está agora a fazer 30 anos, que não foi só cuidar da vítima, como também consciencializar toda a sociedade para que existiam vítimas que não conhecíamos. E se aproximarmos para o nosso contexto mais religioso, podemos nos lembrar do Serve the City, que tem como bandeira servir. Somos cristãos? Sim. Somos sal e luz? Sim. Mas como? E a bandeira do Serve the City é servindo. Servir por servir. Porque queremos servir. Essa é uma das nossas formas de ser sal e luz. Mas quando falamos da Bíblia e olhamos para a Bíblia, qual a relevância das obras no panorama bíblico? Porque falamos muito de fé. E sempre que folheamos a Bíblia, vai-nos levar até à fé e ao plano maior de redenção de fé através da salvação. Mas as obras estão lá presentes ou não?
Claro que estão. Porque conseguimos imaginar um Noé sem uma arca. O que é que o Noé faria com a sua família, os animais, uns ao lado dos outros, quando viesse a chuva? Se ele não tivesse obedecido ao plano de Deus, arquitetado ao pormenor, como Deus lhe mandou uma arca daquele tamanho, o que é que aconteceria quando a chuva viesse? Ou podemos imaginar, então, e Pedro, o apóstolo Pedro, sem bater à porta do centurião Cornélio? Tinha o sonho, Deus dizia que ele era a pessoa que ia chegar até aos gentios, mas depois Deus há de lá chegar de outra forma. Não, ele teve que praticar uma obra, ele teve que ir bater à porta para batizar toda aquela família, toda aquela casa, os primeiros gentios. E podemos pensar mesmo no caso de Jesus. Esta imagem que tem aqui, William Dafoe a representar o papel de Jesus num celebrérrimo filme de Hollywood, A Última Tentação de Cristo, que nos aponta mesmo essa hipótese. E se Jesus tivesse rejeitado a ir à cruz, qual era o panorama? Qual seria o plano de salvação que teríamos? Se a obra dele não fosse completa, qual era o plano de salvação que teríamos e a salvação que teríamos hoje? E podemos olhar para os dias de hoje. Que obras temos visto então da nossa igreja, da igreja de Cristo perante esta pandemia? É porque nós somos conhecidos por ser a igreja alegre, a igreja da comunhão, a igreja do convívio, a igreja que às vezes, ei pá, eles são tantos, quando eu entrei lá aquilo parecia um concerto, eles estavam a celebrar Deus. E de repente, não há ajuntamentos. Vamos fechar portas? Sim, vamos fechar portas, mas não portas físicas. E eu acho que tem sido um bom exemplo. Eu acho que as nossas igrejas têm sido um bom exemplo de como temos enfrentado e como podemos fazer obras para Cristo, mesmo enclausurados, mesmo com este distanciamento. Esta Abera é um exemplo disso. Decidimos não largar este sonho e estamos aqui a tentar chegar a vocês da melhor forma possível, através dos vossos computadores e dos Skypes e dos Zooms e de todas as redes sociais. Porque há coisas para dizer. E a obra não se faz só atrás de uma porta e com um grande ajuntamento. Pode-se fazer de várias maneiras essas obras. Tiago parece ser provocador quase neste livro. Diz, tu tens fé? Eu tenho obras. Se tu tens fé, eu tenho obras. E isto põe-nos reticentes sobre o que é que ele está a dizer. De que lado é que ele está, afinal? Está do lado da fé ou está do lado das obras? E nós? Como é que nós nos sentimos? Como é que tu te sentes? Sentes-te uma pessoa mais da fé ou uma pessoa mais das obras? Não sou ligado aqui mais à fé ou acreditar no que existe e que vai acontecer. Eu gosto mais de pôr a mão na massa. De que lado é que estás? É que ele diz que é vazia a fé sem obras. É uma declaração forte. Mas ao mesmo tempo podemos perguntar ao contrário. E as obras sem fé? Serão vazias? É porque se não forem, o que é que de Caim dirá sobre isto? É que o livro de Hebreus disse que a oferta de Caim não foi recebida porque não tinha tanta fé como a de Abel. Por isso o que é que ele nos dirá? E o que é que fala Tiago para nós hoje? Se há estes conflitos dentro de nós, de que lado é que pertencemos? Afinal, no que é que acreditamos? Tiago pode-nos explicar isso. Tiago fala para nós hoje se somos das obras. Se há obras na nossa vida, Tiago fala para nós hoje. Se há fé na nossa vida, Tiago também fala para nós hoje. Se há irmãos, comunhão, família, estar interligado, viver em comunidade, pertencer a alguém, a um grupo, Tiago fala para nós hoje. Se há inimigos, se estamos a combater contra alguém constantemente, ou se sentimos que alguém está a vir contra nós constantemente, Tiago está a falar para nós hoje. É um rolo muito grande. E eu duvido que algum de nós não se identifique pelo menos com uma destas partes. Eu acredito que nesta Abel Deus tem muito e Deus quer falar contigo através de Tiago.